Boa tarde, meus amores! Vamos lá para mais um dia de aula? Que dia será hoje, hein? Tia Carmen não vai falar. Vocês vão ter que descobrir aí através dos meus pregadores, hein? Vamos lá? Hoje é dia... Que dia é hoje? Dia de... Isso aí! Quem é esperto descobriu, hein? Vou começar nossa aula de hoje contando para vocês uma história. E essa história é Lendas sobre Povos. No início viveram várias etnias indígenas nas terras que hoje formam o Brasil. Depois, os europeus vieram e os africanos foram trazidos. A formação das etnias Camaiurá. Foi Mavut-Sinim quem tudo criou. Fez as primeiras panelas de barro e as primeiras armas. A borduna, o arco preto, o arco branco e a espingarda. Tomando 4 pedaços de tronco, Mavut-Sinim resolveu criar as etnias Camaiurá, Cuicuro, Vaurá e Tchucarramãe. Cada uma delas escolheu um artefato, ficando os Vaurá com as panelas de barro. Mavut-Sinim pediu aos Camaiurá que tomassem a espingarda, mas eles preferiram o arco preto. Os Cuicuro ficaram com o arco branco e os Tchucarramães preferiram a borduna. A espingarda sobrou para os homens brancos. A população aumentou em demasia e Mavut-Sinim resolveu separar os grupos. Mandou que os Tchucarramães fossem para bem longe, pois eram muito bravos. Os homens brancos foram para as cidades, bem distantes das aldeias, pois com as armas de fogo viviam ameaçando a vida dos outros grupos. Dessa forma, todos puderam viver em paz. Viram? E agora? Vamos lá. Tia Carmen vai explicar para vocês agora um pouquinho sobre a formação das etnias Camaiurá. A tia Carmen leu para vocês, né, como que se formou. Agora, quando os portugueses chegaram ao litoral brasileiro em 1500 e deram início ao processo de ocupação dessas terras, eles perceberam que o local já era ocupado por nativos. A eles, os portugueses deram o nome de índios. Por quê? Porque os portugueses estavam procurando o caminho das Índias. E quando eles chegaram aqui no litoral, que eles viram esses povos que não tinham nomes, eles pensaram, poxa, melhor nome para se dar a eles é índios. Então, foram eles que colocaram o nome dos índios. Aí o que aconteceu? Depois, os portugueses trouxeram os escravos africanos para o Brasil e forçaram eles a trabalhar no campo. Então, eles eram africanos, eles foram trazidos para o Brasil e foram escravizados trabalhando no campo. Aí, depois, mais tarde, outros europeus, como os italianos, alemães, voltaram para cá como imigrantes, tá? E não escravizados. E eles também influenciaram a formação da população brasileira. Como que eles fizeram? Eles vieram para cá como imigrantes. Tia Carmen, o que é imigrante? Imigrante é quando você entra num lugar, num país, para você trabalhar, ou até mesmo para você morar. Isso é imigrar, é imigração. Você ir para outro país para trabalhar ou até mesmo para morar. Aí o que aconteceu? A discriminação e esse preconceito com os negros e os africanos, né? Os negros africanos e também com os índios, os indígenas. Isso acontece até hoje. Até hoje, os indígenas lutam para ocupar o seu território, que é deles por direito, não é? Até hoje há esse preconceito que os índios têm que lutar para poder conseguir o pedacinho de terra deles, né?
para eles conseguirem essa ocupação territorial que é de direito deles. Até hoje há esse preconceito, infelizmente. E também com alguns negros. Até hoje a gente ainda ouve e vê alguns preconceitos raciais, não é? Contra os negros também. E agora a tia Carmen vai apresentar para vocês um cartaz. Olhem só. Vou virar para cá, para a câmera pegar bem no cartaz para vocês entenderem, tá? Olha aí, vão observando o cartaz, tudo que tem nele. Vão observando. Olha aí o que vocês estão vendo, tá vendo? Tem crianças, tem um homem tocando, tem árvores, estão vendo? Olha aí. Então, esse cartaz aí apresenta o cenário de uma savana africana. No centro dele tem um griot com seu instrumento musical. Olha ele aqui. O griot com seu instrumento musical e crianças sentadas à sua volta para ouvir histórias. Compõe o cenário também alguns animais, cestos, vasos de cerâmica e tendas. Tia Carmen acabou de mostrar para vocês o cartaz que representa o cenário de uma savana africana. Depois tia Carmen vai explicar melhor para vocês, ok? Então, agora que a tia Carmen já explicou para vocês, tá? Já mostrou para vocês o cenário de uma savana africana, já falou com vocês um pouquinho sobre os africanos e os indígenas. Tia Carmen vai mostrar para vocês o que é que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o portfólio de vocês, tá? Vocês vão abrir nessa página aqui, tá? Na página 103. E vocês vão circular todos os povos que a tia Carmen falou para vocês. Como, tia Carmen? Vocês vão pedir o responsável para reler, tá? A história que a tia Carmen contou. E conforme for falando o nome dos povos, aí vocês vão observar aqui. Quem é que está usando o arco e flecha? Vocês vão procurar lá e vão circular. Quem é que está usando a arma de fogo? Vão circular lá, tá? Vão circular todos os povos aos quais a formação das etnias Camaiurá fala para vocês, ok? Essa é a atividade de hoje. Aguardo, façam com capricho e um beijo para vocês.